maravilhoso de estarmos mais uma vez na presença do Senhor, amém? Vamos chamar a presença do Deus vivo, do Deus tremendo para este recinto. Toda honra, toda glória para o Senhor. Vamos orar? Vamos ficar todos de pé, amém? Pai querido, Pai amado, Pai santo, neste momento, Senhor, eu apresento, Senhor, a tua casa, Pai, eu apresento, Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã, meu Pai, cada visitante, cada criança, Pai querido, Pai amado, jovem, Senhor, na tua presença. Peço, Pai querido, Pai amado, seu revestimento espiritual. Peço, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha estar nos guardando, nos protegendo e nos livrando, porque nós estamos, ó Pai, em guerra e batalha espiritual. Pai querido, Pai amado, mas é uma batalha que nós não podemos ver, é no mundo invisível. Por isso, Pai querido, Pai amado, que nós pedimos a tua presença, nós pedimos, Pai querido, Pai amado, teu socorro. Nós precisamos, Senhor, de ti, nós precisamos, Senhor, do teu olhar de amor e do teu olhar de misericórdia para conosco. Pai querido, Pai amado, olhe para nós, Senhor, nos sustente. Pai querido, Pai amado, a tua palavra está escrito que tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio, tu és, Pai querido, Pai amado, a força que há em nós, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Por isso que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, do teu Filho amado, vai dando ordem, meu Pai, aos teus anjos, fortes e poderosos, vai dando ordem a Miguel Arcanjo, o arcanjo de guerra, vai aí, Senhor, enviando, meu Pai, na vareta de fogo, vai queimando aí, Senhor, todo opositor da tua palavra, todo opositor, meu Pai, contra a tua obra, vai aí batendo de retirada. É da autoridade do nome de Jesus Cristo. Pega a tua bagagem imunda, vai pegando as tuas armas, as tuas ferramentas, as tuas sutilezas, vai saindo agora, porque quem manda neste lugar, quem governa as nossas vidas e neste lugar é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo amado, é o Espírito Santo de Deus. Vai pegando a tua bagagem imunda e vai batendo de retirada. É no poder que há no nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo que foi constituído sobre todo nome, e no nome de Jesus Cristo toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Rei da Glória, o Rei da Glória que governa. Foi ele que padeceu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso. Vai pegando as tuas ferramentas e batendo de retirada agora todo peso, vai tirando aí toda a opressão, vai batendo de retirada toda seta, vai batendo de retirada toda mentira, todo cochicho. Agora, não estou pedindo, eu estou te dando uma ordem, é na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pega a tua bagagem linda e bate de retirada agora, porque tu és um derrotado, tu é um derrotado, tu é um fracassado, porque o nosso Senhor Jesus, Satanás e os teus demônios já te venceram na cruz do Calvário. Pega a tua bagagem agora, vai saindo agora, é no poder que é no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos estar ligados. Eu peço que a igreja não fique dispersa, amém? Não fique dispersa. Nós estamos em guerra e batalha espiritual, amém? Glória a Deus, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele pode sentar, por favor, ele já é derrotado, ele sabe disso, mas ele não se dá por derrotado.
porque ele não desistiu com o Filho de Deus, como está escrito em Mateus 4. Ele não desistiu de primeiro, conosco também não vai desistir. Por isso que nós temos que estar armados com toda a arma espiritual, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, estamos mais um culto de Santa Ceia, glória a Deus, aleluia. E passou rápido, né? Estava pensando hoje, está passando muito rápido. Eu quero que os irmãos abram comigo em primeira carta aos Coríntios, glória a Deus, aleluias. Louvado, exaltado ao nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, amém, glória a Deus. Capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 13, a suprema excelência do amor, amém. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluias. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Até aí uma advertência que está nos ensinando, amém? Sem amor não adianta nem fazer. Agora entra o 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu não ia nem trazer essa palavra, eu estava estudando a palavra de Deus e já tinha uma palavra hoje na escola dominical. O Espírito Santo de Deus ministrou para eu trazer essa mensagem. Amém? Glória a Deus. E o interessante, irmãos, que se você for voltar no capítulo 12, está falando só dos dons. Está falando lá só dos dons. Como Deus, Ele é maravilhoso, como Ele é a própria profundeza do saber e do conhecer. Quem é o homem que pode ensinar a Deus alguma coisa? Quem é o homem com toda a sua sabedoria humana, com todo o seu conhecimento humano, com toda a ciência, com tudo que na terra podemos estudar? Quem é comparado ao Deus Todo-Poderoso, que Ele fez e formou tudo? A palavra de Deus está dizendo aqui, relatando aqui: não adianta só ter dons, não adianta você falar todas as línguas dos homens, todas as línguas dos anjos. Não adianta você ter uma fé, mas tão grande que é o ponto de pegar e transportar os montes de lugar. A palavra de Deus está escrita aqui: não aproveitaria para nada. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo da verdade, meu Deus,
essa riqueza, essas pérolas espirituais da palavra de Deus. Não adianta não adianta pregar muito bonito, muito bem, se não tiver amor. Não adianta você ter uma voz e adorar de uma forma tão grandiosa se não tiver amor. Não adianta você pegar as suas riquezas, toda a sua fortuna e distribuir para os pobres se não tiver amor. Não faça. Eu sempre falo isso, não só aqui, mas em todos os lugares que eu ministro a palavra de Deus, que o Senhor permite que eu fale da palavra dele. Se não tiver amor, se você não fizer verdadeiramente para o Senhor, não faça, porque Deus não recebe. Porque o homem, ele pode até tentar enganar outro homem, mas a Deus ninguém engana, porque ele é soberano. Antes que tudo fosse formado, antes que a terra era vazia, sem forma, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, antes que os abismos, antes que tudo fosse formado, o céu, a terra, os animais, todas as espécies, tudo, o Senhor, Ele é. Oh, glória a Deus, aleluia! E muitos aí se enganando a si próprio, porque a Deus ninguém engana. Ai, por isso que eu sou apaixonada pelo Senhor. Por isso que desde que o Senhor me resgatou do mundo da imundícia, quando o Senhor, Ele fracassou os projetos de Satanás na minha vida, eu me apaixonei por este Deus. E eu peço só a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos ajude, Senhor. Meu Deus, nos ajude a compreender a tua grandeza. Senhor, nos ajude, nos toque e nos regenere e nos liberte e nos faça uma nova criatura diante de ti, para que venhamos ter a compreensão completa de ti, Senhor, porque Deus é Espírito. Está escrito no livro de Romanos que aquele que está na carne não pode agradar o Senhor, e o homem, quando está na carne, ele se constitui inimigo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus está escrito que o amor está acabando de quase. Ai, graças a Deus que tenho quase. Graças a Deus, glória a Deus que tenho quase. Porque se não fosse quase, a gente estava perdido. Mas foi quase. Tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem remanescente de Deus sobre a terra. O Senhor não precisa de multidões. Olha, quando nós vamos meditar na palavra de Deus e estudar as Escrituras, através de um homem entrou o pecado, através de um homem entrou a vida eterna, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele tinha um plano. O Senhor, irmãos, Ele não quer nos tratar como carrasco. Ele não quer nos tratar como rei. Ele não quer nos tratar como um carrasco. Ele é amoroso. Por isso que Ele deixou o bem e o mal. Ele deixou a direita e a esquerda. Ele deixou o livre-arbítrio desde o início, desde a queda do homem no Gênesis. Ele poderia muito bem ter intervido
Ele deixou o livre-arbítrio. O Senhor nos quer na casa dele. O Senhor nos quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Se você não ama seu irmão, você não ama Deus. Se você não ama seu irmão, você não conhece a Deus. Você precisa ser renovado, liberto, regenerado. Porque, irmãos, não está mais agradando ao Senhor. Não adianta fazer de qualquer jeito. Não adianta fazer e achar que está agradando o Senhor. Mas ame. Perdoe. Nós estamos no culto de Santa Ceia. Irmãos, vamos amar. Vamos amar, irmãos. Você não tem amor, peça para Deus que Ele te dá. Você não está liberto, peça para o Senhor te libertar. Pede para o Senhor te regenerar, entrar em todos os teus planos. Porque não há mais tempo. O Senhor Jesus, Ele está vindo. E leiam rapidamente que eu vou entregar tudo que o Espírito Santo de Deus mandou ministrar. Antes que eu esqueça, o Espírito Santo de Deus me lembrou agora. Rapidamente. Eu estava em casa orando e o Espírito Santo de Deus ministrou e falou comigo: filha, muitos que estão dentro da minha casa vai ficar. E eu chorei na presença do Senhor. Porque quando a gente tem amor, a gente se compadece, a gente sente a dor. Muitos estão dentro da minha casa, mas no grande dia vai ficar. Vamos pedir amor. Irmãos, é tempo de amar. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes. Pode baixar um pouquinho, por favor. Na presença do Senhor nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa. E quero com muita alegria estar apresentando nossos irmãos que estão nos visitando. Está aqui o irmão José Antônio, está aqui o nosso irmão Diego, Deus abençoe o nome de Jesus. Amém. E está aqui também esse casal, o Irã e a Mancida. Eu até me emocionei ali quando os recebi na porta ali, porque realmente foi assim, muito emocionante para mim estar recebendo o Irã e a Mancida, casal que nós congregamos juntos há muitos anos lá no Bandeirante, e tenho maravilhosas, abençoadas recordações desse casal. Amém. O irmão Irã, pela misericórdia do Senhor, ele é professor de teologia, um homem muito profundo na palavra, usado por Deus, e ele foi professor da escola dominical no Bandeirante por muitos anos, foi muito usado por Deus ali. Eu mesmo aprendi muito com o Irã, graças a Deus. Então, uma alegria muito grande, irmão Irã, Mancida, vocês estar conosco aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. E o pastor Jacó pediu, eu pedi para o pastor Jacó para apresentá-los, porque eu os conheço, né? E as portas, o coração do pastor Jacó e as portas da igreja estão abertas para vocês. Se Deus tocar no coração de vocês, eu creio que vocês serão uma grande bênção aqui para nós. O pastor Jacó falou: olha, vamos orar. Vamos orar porque o Irã é um instrumento da escola dominical. Se Deus tocar no coração dele, glória a Deus. Aleluia. Que diremos aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. E hoje, mais uma vez, estou aqui, graças a Deus, com esta grande responsabilidade em trazer a palavra do Senhor. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Realmente, irmãos, é uma responsabilidade muito grande
Eu me sinto muito pequeno. Eu estava lá em casa estudando a palavra do Senhor, fazendo esboço, pensando, meu Deus, eu sou tão pequeno diante desta palavra, mas quem o Senhor vai usar? Somos nós, instrumentos dele, chamados por ele para levar a palavra do Senhor. E para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. E eu estava meditando, irmãos, em que está em nossos corações, está nas mãos dos irmãos, o maior tesouro que o Senhor Deus deu para nós. Às vezes pode pensar, é a fé? A fé também é um grande tesouro. O Espírito Santo, sim, o Espírito Santo é um grande tesouro. Mas eu quero falar a respeito da palavra de Deus. Glória a Jesus. Esta palavra gloriosa que transforma, que liberta, que alegra os nossos corações. E que nós estamos aqui nesta noite porque esta palavra falou os nossos corações, porque esta palavra nos libertou, nos transformou. Glória a Deus. E glorificamos o Senhor, porque ela é nada mais, nada menos do que a revelação do Senhor para nós. É Deus falando conosco. Que maravilha, né? O pastor Jacó falou hoje na escola dominical. Fiquei pensando, achei interessante, como pode existir pessoas que conhecem a palavra de Deus, crentes, conhecedores da palavra de Deus, até mesmo batizados, com a ceia, e que não dá devida importância a esta palavra. Crentes que foram libertos por esta palavra, e não dá devida importância a esta palavra. Como ficar um dia todo sem ler esta palavra, dormir sem ler esta palavra, acordar sem ler esta palavra, porque esta palavra é Deus falando conosco, é Deus se revelando para nós. Aleluia, Jesus. Mas que o Espírito Santo do Senhor possa continuar nos tocando a todos nós, para que nós possamos a cada instante ser despertados pelo Espírito Santo de Deus para amarmos esta palavra que é viva e poderosa. Aleluia. Eu acho interessante aqui o que aqui em 1 Timóteo capítulo 1 verso 15, quando diz que esta palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. Fiel e verdadeira a palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra não falha, esta palavra tem se cumprido em nossas vidas. Eu glorifico o Senhor também quando nós estudamos lá em Hebreus capítulo 4 verso 12, que diz que esta palavra é viva e eficaz. Glória a Jesus. Nós temos a palavra conosco, a palavra viva e eficaz, viva e poderosa, viva, porque o autor dela está vivo. Aleluia. Ele não está dependurado em um madeiro. A palavra é dependurado mesmo, algo que está suspenso. Ele não está dependurado em um madeiro. Ele está vivo. Aleluia. E o melhor, ele está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Já sentimos a presença do Senhor aqui nesta noite. Desde quando a irmã Márcia começou a falar, eu senti o Espírito Santo de Deus pairando aqui sobre esse lugar. Veio os louvores, não foi diferente. E agora também o Espírito Santo do Senhor está pairando aqui neste lugar, falando aos nossos corações através da sua santa palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, momento especial, momento maravilhoso é quando nós estamos na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Viva e eficaz e poderosa. E esta palavra, gosto muito de ouvir o irmão Valdeci quando ele fala
Mateus 24:35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esta foi a palavra do Senhor Jesus, e é verdade. A palavra do homem, as promessas do homem passam, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E glorificado o Senhor, porque nós estamos aqui diante da santa palavra do Senhor nosso Deus. Falei que esta palavra é poderosa. Nós conhecemos esta palavra, nós conhecemos o efeito, o poder, o trabalho desta palavra. Interessante que ela mesma fala dela. Quando a gente abre aqui, eu estava meditando, a gente abre aqui, primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos aqui o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor nosso Deus. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, aí começa aqui, disse Deus, haja luz, e por aí se vai. Olha, e disse Deus, haja expansão. Olha a palavra, a autoridade do Senhor. E disse Deus, ajuntem-se as águas. E disse Deus, produza a terra. E disse Deus, haja luminares. E o que me chamou mais atenção aqui, irmãos, para vocês verem aqui o poder da palavra de Deus, é porque muitas vezes, irmãos, a gente passa pela Bíblia assim, nós sabemos que ela é a revelação de Deus, é o poder de Deus em nossas vidas, que fala conosco, mas a gente passa às vezes por cima assim, dá aquela olhada e às vezes não nos aprofundamos. E eu estava lendo essa palavra e comecei a meditar, me aprofundei. E eu estava lendo aqui, inclusive vi outras referências que diz, olha, o verso 17, verso 16, e fez Deus os dois grandes luminares. Os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Já imaginou o que é uma estrela? E fez as estrelas. Aleluia. Está prestando atenção, igreja? No Deus que nós servimos, no poder do Deus que nós servimos. Ele não fez só nós, não, criou só o homem, não, criou tudo que nós estamos vendo aqui, tudo. Aleluia. Interessante que tudo sai da terra, né, Moirã? Isso aqui sai da terra, ó. Tudo sai da terra. Aleluia, Jesus. E seguindo aqui, olha, e Deus, este é o versículo que me chamou a atenção, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Irmãos, vamos pensar um pouquinho no sol, no poder da grandeza do sol, que muitas vezes nós podemos ficar muito tempo debaixo do sol, sem um boné, ou sem um chapéu, ou sem um guarda-chuva, porque o calor dele, o ardor dele é muito forte, é algo tremendo o sol. E aqui a palavra diz que Deus, se eu estiver errado, professor, pode me falar, pastor Jacó, pastor César, Deus o colocou na expansão. Aleluia. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, irmãos, interessante, né? O que eu estou falando aqui, a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então falar em uma coisa dessa para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não tem o Espírito de Deus como nós temos, eles vão achar um absurdo. Eles vão ler simplesmente e falar, não, Deus pegou o sol e colocou na expansão dos céus. Mas irmãos, isso é grande demais. Pegar o sol e colocar lá, aonde ele está hoje, a muitos quilômetros distante de nós, com todo este calor. Esse é o Deus que nós seguimos, irmãos. Aleluia. Estou trazendo essa palavra aqui, falando a respeito da natureza, para nós
entender mais um pouco a respeito do poder de Deus, o que é Deus, o que Deus faz. É tão linda a natureza, né? Nós vemos aí, agora, os pés de mangas estão tudo aí quietinho. Daqui mais alguns meses começam as flores e logo vem a manga. Vem a manga e docinha, né, Marcília? E docinha, aleluia. Minha sogrinha falava, interessante, quem colocou o doce nessa manga? Foi Ele, o nosso Deus, aquele que nós servimos, aquele que nós cultuamos, nós louvamos aqui nesta noite, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. O Novo Testamento também traz várias referências a respeito dos grandes milagres que o Senhor Jesus operou e nós somos testemunhas. Nós vivemos a promessa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou que ia enviar o seu Espírito Santo, e nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele está conosco aqui, alegrando os nossos corações, e isso é cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo, poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que bênção! A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela traz alegria aos nossos corações, ela traz fé, ela traz poder, e ela é a nossa vida. Eu gosto muito daquela passagem de Deuteronômio 32 e 47, bem conhecida, que diz: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, aleluia. Esta palavra é a nossa vida. Estamos aqui porque ela nos deu vida, porque ela nos sustenta, ela nos fortalece, aleluia. E como eu falei, ela traz consolo para nós, consolo. Quando nós abrimos a Bíblia em Salmos 31, às vezes estamos abatidos, sofridos, e lemos lá: olha, em Ti, Senhor, confio, não me deixes confundido. Não é tão bom isso? Senhor, eu estou abatido, eu estou triste, mas aí nós oramos, louvamos como salmista: Senhor, em Ti eu confio, Senhor, não me deixes confundido. Me lembro aqui do salmista, no Salmos 51, quando ele vive aquele momento de tristeza, ele clamou ao Senhor e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quantas vezes nós estamos em momentos de tristeza e nós levamos os nossos pensamentos para o Senhor e clamamos e pedimos a misericórdia do Senhor, e Ele nos ouve. Olha que lindo, irmãos, Salmos 42, verso 5: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Por que está abatido, ó minha alma? Porque você está preocupado com a enfermidade? Porque você está preocupado com o problema lá na sua casa, com o problema lá no seu filho? Aleluia! Esta é a pergunta: por que estás abatido? Confia em mim, pois ainda o louvarei. É esta fé que o Senhor requer de cada um de nós, aleluia. Lembra dos Salmos 37, 7? Descansa no Senhor. Uma rosa, descansa no Senhor, descansa no Senhor e espera nele, aleluia. Ele está atento às suas orações, Ele é o seu Deus, é o nosso Deus, aleluia. Jesus, glória a Deus, grande é o Senhor nosso Deus. Isaías 43, 13, olha, o Senhor Deus disse: agindo eu, quem impedirá? Senhor nosso Deus agindo, quem impedirá? Quem pode contra o Senhor nosso Deus? Pode levantar tudo contra o Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus, Ele é o único poderoso, Ele é o que governa todas as coisas. Por isso Ele diz: olha, agindo eu, quem impedirá? Significa que nós temos que descansar no Senhor, aleluia. E louvamos o Senhor,
Isaías 30, 21. Este é o caminho. Andai nele, sem desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E graças a Deus que nós encontramos o caminho. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque nós encontramos o caminho. Quantos de nós outrora, infelizmente, estavam em lugares que não agradam ao Senhor, que entristecem o Espírito Santo de Deus? Mas o testemunho maravilhoso que nós temos a dar agora neste momento é que nós podemos esquecer o passado e que nós estamos hoje aqui como novas criaturas, libertos na presença do Senhor Jesus Cristo. E aqui também em Oséias capítulo 6 e 3 é bem conhecida essa passagem, que ela nos aconselha a conhecer o Senhor. Nós precisamos de conhecer esta palavra, e para conhecer esta palavra nós precisamos de estudar esta palavra, de meditar nela, de ter o prazer, a alegria de estudar e de aprender. Assim nós temos, estudando, temos como conhecer a palavra do Senhor Deus. E o Senhor, ele diz, João 5 e 39, examinai as Escrituras. Precisamos de examinar as Escrituras, porque são elas que falam de Deus, são elas que mostram o caminho para nós. E nós temos, irmãos, que aproveitar hoje a oportunidade que nós temos. Como diz a palavra: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque a oportunidade pode passar. Lembra do que diz lá? Vou estar até lendo esta passagem aqui, e é de Deus que eu abri em cima, Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que Deus nos guarde de que esse momento venha chegar para nós, em que essa palavra venha faltar para nós. Que Deus nos guarde deste momento. E seguindo aqui diz, olha aqui, irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Eu estava falando aqui na escola do discipulado, pastor Recol, pastor César, os irmãos, o professor Irã sabe, para esta Bíblia chegar até as nossas mãos, quantas Bíblias foram queimadas, né, Noira? Quantas Bíblias foram queimadas? Foi muito difícil para esta Bíblia chegar, esta palavra chegar, como nós temos hoje aqui, esta facilidade. E irmãos, eu falo pelo Espírito de Deus, aleluia. Irmãos, vamos aproveitar esta oportunidade, esta bênção que nós temos. Nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos, esta palavra que nos consola, esta palavra que nos alegra, que nos fortalece, que nos mostrou o caminho, que nos trouxe aqui até este momento. E ela precisa de ser reverenciada, ela precisa de ser louvada, adorada, que ela é a palavra do Senhor nosso Deus. E glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque nós temos a palavra do Senhor ao nosso alcance. Eu não sei quem colocou no grupo da igreja ali, um irmão, um pastor, em que foi sentenciado à morte porque ele estava pregando. E eu fiquei tão feliz quando eu vi aquele vídeo, ele com a Bíblia grande do lado assim, e ali diz que ele teve que pegar parte daquela Bíblia, página por página, sair distribuindo, porque não podiam
usar a Bíblia, ter a Bíblia. E eu pensei, meu Deus, hoje nós temos a Bíblia aqui em nossas mãos, a palavra do Senhor, e muitas vezes está lá na estante, esquecida, largada lá na estante. E as pessoas deviam pensar: aqui está, olha, a revelação de Deus para mim. Eu preciso de abrir o meu coração para esta palavra e ter o prazer, a alegria de ler esta palavra. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, morava lá no Bandeirante, e eu já congregava ali na Igreja Assembleia de Deus, e eu tinha vergonha de conduzir a Bíblia comigo, tinha vergonha, e eu ficava pensando: o que eu vou fazer? Hoje eu vou à igreja e vou levar a Bíblia, já levar escondida. Aí teve um dia que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei: olha, quer saber uma coisa? Eu sou servo do Senhor, isso aqui é a palavra do Senhor. E peguei a Bíblia e saí da maneira bem assim, ó. Está todo mundo vendo, glória a Deus, aleluia. E de lá para cá, eu já li quase 15 vezes essa palavra, viu? Eu não largo essa palavra, porque se eu largar ela, se nós deixarmos essa palavra, nós vamos perecer, porque ela é a nossa vida, ela é que nos sustenta, ela é que alegra os nossos corações. Então não podemos ficar sem essa palavra, aleluia. Palavra de Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus para todo sempre, aleluia. Glória a Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ler a Bíblia? Amém, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz na carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: isso é o meu corpo em favor de vós, façam isso sempre em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Irmãos, nós não podemos dizer quem não vai participar ou quem vai participar da ceia do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que cada um deve examinar a si mesmo. A palavra do Senhor nos incentiva a não deixarmos de participar da ceia do Senhor. Mas se você tem alguma dificuldade, ore ao Senhor, peça perdão dos seus pecados e participe dessa comunhão primeiramente com Deus, depois com os nossos irmãos. Os irmãos podem receber isso. Glória a Jesus. Vá adorar a Deus. Já que nos soltou.
no capítulo 23, está dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Podeis comer todos. Façam isso em memória de mim. Irmãos, podeis tomar o cálice. A minha Bíblia está falando bem pequena, estou me confundindo, mas podeis tomar o cálice em nome do Senhor Jesus. Louvado, adorado é o nome do Senhor. Glória, Deus, Senhor dos exércitos, toma nossas vidas nas suas mãos poderosas, Pai. Senhor eterno, Deus, continua agindo, meu Deus amado, renovando, transformando, operando, meu Deus, poderosamente, Senhor, nos nossos corações. Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor, seja conosco, seja com o teu povo, meu Pai. Passe de nós, meu Pai, pelas nossas transgressões. Nos santifica, nos renova, meu Pai, querido, para que nós possamos ter aquele encontro maravilhoso com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos na tua presença, Senhor, reconhecendo quanto somos necessitados de ti, Senhor. Sim, meu Deus. Quanto precisamos do teu poder e da tua graça, Senhor. Nós sacrificamos, Senhor, nesse momento as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, para que possamos resgatar as nossas almas. Sim, meu Deus. Nós precisamos realmente de Ti e precisamos ter essa consciência. Sim, meu Deus. Por isso nós agradecemos por esse culto maravilhoso, Senhor.
e que a tua palavra continue frutificando, para que os teus servos continuem crescendo na tua palavra, no entendimento e no Espírito, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com nossas alianças renovadas, estenda sua mão para cá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as duas consolações do Santo Espírito recaia sobre todos nós. Só quem vai morar na glória diga amém. A vitória já é nossa. Se Deus é por nós, agindo Deus, saiamos aqui alimentados da palavra.